Mateus 13, 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se-lhe. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e ateai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no seu celeiro. Agora, irmãos, vamos no 36, do 36 em diante. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que lhe causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Irmãos, essa parábola do joio e do trigo, que Jesus, ele sempre falava muito por parábolas, né? Ele ensinava por parábolas. E do joio e do trigo, a gente tem ouvido muito essa parábola se referindo à igreja, que dentro da igreja tem o joio, né? Junto com o trigo, e se costuma até falar que não é para mexer no joio, só no final e tal. Mas se nós pararmos para ler principalmente a explicação que Jesus dá da parábola, nós vemos que Jesus está se referindo aqui não à igreja como joio e trigo, mas se referindo à própria humanidade, ao mundo. Deus, ele tinha um plano traçado para o homem. E ele criou Adão e Eva, e ele planejou a terra, e ele planejou como deveria ser. E aqui no texto diz que foi plantada a boa semente. Mas num descuido veio o inimigo e plantou então o joio no meio do trigo. Irmãos, o que nós entendemos nesta passagem, quando nós olhamos para ela, então, com relação à humanidade? Porque os discípulos também ficaram intrigados com isso. E eles foram até Jesus: mas explica-nos, porque a gente não entendeu a parábola. Na verdade, Jesus estava começando a edificar o seu reino aqui na terra, né? Através dos seus discípulos. Só que este reino, ele estava começando, e ainda ia durar muitos, e nós somos frutos deste reino. Estamos há 2000 e poucos anos, né, que Jesus esteve aqui, e nós somos frutos deste reino. E o que Jesus está mostrando é que que o trigo e o joio, eles crescem juntos, eles convivem juntos, eles permanecem juntos. Vai chegar um dia em que vai ser a colheita. E é realmente isso, irmãos. Aqui neste mundo, nós vivemos lado a lado.
nós sofremos os mesmos desgostos que todas as pessoas, né? Também nós temos alegrias, como todo mundo tem, né? Em outro texto de Mateus fala que ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus e faz cair sua chuva sobre justos e injustos. Quer dizer, enquanto nós estamos neste mundo, nós estamos sujeitos às mesmas variações, né? Nós estamos plantados juntos, então nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Não é porque nós somos trigo que nós não vamos passar pelo sofrimento, né? Pelas provações. E esta pandemia tem mostrado isso, né? Os filhos de Deus também pegam coronavírus. Então, nós estamos sujeitos e nós temos, então, muitas vezes nós temos os mesmos objetivos que as pessoas do mundo, não é? Quando se fala aqui no plano terreno, sonhamos em ter uma faculdade, sonhamos em ter um emprego melhor, sonhamos em ter nossa casa, nossos bens. Então, nós vivemos semelhantemente às pessoas do mundo. O trigo e o joio, diz o texto, que eles vêm junto. Eles estão juntos, né? Eles estão ali juntos, eles crescem juntos. Mas existe uma diferença. E a maior diferença é quando eles produzem. É na hora que se produz o fruto, é que se vê a diferença do joio para o trigo. Interessante nós pensarmos isso, né? E eu queria dizer para nós nesta noite, os frutos que você tem produzido, têm revelado quem você é. Você tem produzido trigo ou os teus frutos são joio? Então, é na hora que se produz o fruto que se identifica claramente quem é trigo e quem é joio. E se nós pararmos para pensar nisso, e a maneira com que Jesus colocou isso, então nós vamos pensar em nós mesmos. Que frutos eu estou dando? Eu posso me avaliar e pensar se eu estou sendo trigo ou se eu sou joio. O trigo, irmãos, ele é a segunda cultura mais produzida no mundo. Ele só perde para o milho, que é a primeira. O trigo, ele é produzido no mundo todo. E nós sabemos qual a importância do trigo. Do trigo vem a farinha que faz o pão, que faz o biscoito, que faz tantas coisas, né? Então, o trigo, ele é um alimento essencial. O pão é um alimento essencial, né? O pão é um alimento essencial na nossa vida. O pastor Isaías, irmãos, ama um pãozinho. Nunca vi alguém gostar tanto de um pãozinho que nem ele. Todo dia, ele não gosta de pão amanhecido. Todo dia tem que buscar um pãozinho para ele tomar café. Todo dia ele ama um pãozinho. E ele come pão com tudo. Que se imaginar, se tiver pão, ele come junto. Então, o pão, ele é essencial e é uma das coisas mais em conta e que realmente mata a nossa fome, né? E a importância, então, do trigo na nossa vida, porque ele nos traz um alimento que sacia a fome. E eu queria dizer, nós temos produzido alimento que sacia as pessoas? A nossa vida tem produzido frutos que saciam as pessoas. E quando estou falando isso, não estou falando de obra de alimento, né? De doação de alimento. Estou falando no espiritual. A nossa vida, ela é alimento para as pessoas. A nossa vida fornece saciedade para as pessoas. Nós estamos sendo este alimento essencial para as pessoas, para o mundo, para a igreja,
Porque muitas vezes, irmãos, nós temos a impressão de que a liderança precisa ser alimento, né? A liderança precisa fornecer alimento, que o pastor precisa fornecer alimento, que... Não, mas espera aí, Jesus está nos comparando com o trigo. E o trigo, ele fornece o alimento. Então, esse de fornecer alimento, ele é para todos. Ele não é do pastor, ele não é da liderança. Eu preciso fornecer alimento para as pessoas. A minha vida precisa ser comestível para as pessoas que estão ao meu redor. Será que nós estamos sendo esse trigo? Será que nós podemos nos dizer que somos filhos de Deus, somos trigo, que estamos esperando o ceifeiro para vir nos levar? Então, o trigo, ele é um alimento que ele produz vida. Ele produz vida. E nós estamos produzindo vida ao nosso redor, vida no nosso contexto, tanto de família, de vizinhos, de sociedade, até mesmo na igreja, como eu falei, muitas vezes se fala muito nessa passagem do joio e do trigo, falando com relação à igreja, que no meio da igreja existe o joio. E existe mesmo, porque em todo lugar existe o joio. Mas será que nós estamos produzindo vida? Às vezes nós estamos esperando muito da outra pessoa. Quando nós colocamos aqui, faça seu devocional, né? Estude a Bíblia. O que nós estamos ensinando para vocês? Olha, vocês precisam ser alimento. Quando alguém chegar até vocês, vocês precisam saciar a fome. Porque nem sempre o pastor vai estar perto. Nem sempre alguém vai estar perto de você. E a gente só pode dar aquilo que tem. Não é verdade? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Né? Eu tenho esse celular aqui. Agora, se a Karina vier e me pedir um iPhone, aí eu quero um iPhone. Por mais que eu gostaria de dar para ela, eu não posso, porque eu não tenho. Mas se ela quiser só um celular, opa, eu tenho. Por isso que a gente só dá aquilo que tem. E se a gente é cheio de Deus, a gente vai dar Deus para as pessoas. Agora, se a gente não se encher de Deus, nós não temos alimento para compartilhar. E nem nós nos alimentamos e nem somos alimento. Nós precisamos ser alimento. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, não, eu sei que se eu precisar, aquela pessoa vai ter uma palavra para mim. Irmãos, não se engane, as pessoas estão nos olhando. A partir do momento que nós declaramos publicamente que somos cristãos, por mais que há risos e comentários, há pessoas que estão nos observando. E na hora que elas tiverem um problema, adivinha para quem que elas vão correr? A mesma que tira sarro muitas vezes da gente, quando tem um problema, vem até a gente. Por quê? Porque necessariamente elas nos veem como fonte de alimento. Porque somos trigo. Elas buscam em nós o alimento. Agora, somos trigo, estamos alimentando as pessoas, então nós precisamos realmente ser esses filhos da luz. Já o joio, ele é uma planta, né? Fala aqui, chega até 1 metro de altura, tal. É muito parecido com o trigo e é considerado uma erva daninha. Costuma, né, chamar o joio de falso trigo, né? Então, Jesus usou uma metáfora aqui, né? Algo que eles conheciam. O joio, ele se parece com o trigo. Ele é muito parecido. Diz aqui no Wikipédia que ele até chama de falso trigo. Mas ele não produz nada. Ele não produz nada. Ele é parecido.
ele pode até, antes dos frutos, ser confundido com o trigo. Mas ele não produz vida, né? Ele não tem alimento em si. E essa é a diferença dos filhos de Deus para as pessoas que não são filhos de Deus. Às vezes, irmãos, tem muitas pessoas que não são cristãos, mas que fazem boas obras. Nós conhecemos muitas pessoas que fazem boas obras, muito grandes. Algumas por interesse, porque pensam que as boas obras vão ajudar na salvação, e nós sabemos que não é. Outras porque realmente elas fazem boas obras. Mas o que falta então nessas pessoas para elas produzirem, ser alimento? Elas não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, a diferença sempre é os frutos que cada um produz. E é interessante, né? Tem outro texto que Jesus fala, né? Que a árvore é conhecida pelos frutos. É conhecido por aquilo que produz. Então, assim também, o joio e o trigo são conhecidos na hora que dão o fruto. E aí Jesus diz aqui, olha, Jesus, ele é o semeador da colheita. Foi ele que semeou. Em outro contexto, nós podemos dizer que Deus, ele criou o homem. E ele criou o homem igual. Mas aí veio o inimigo e perverteu a humanidade. E através do inimigo, então, começou o joio a existir. Jesus vem e ele resgata a humanidade novamente. E ele, então, faz essa separação novamente entre os que são do reino e os que não são do reino. E é isso que nós precisamos entender. E Jesus aqui, na explicação da parábola, ele diz assim, ó, no versículo 37. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus está falando dele mesmo. Porque ele sempre falou que ele era Filho do Homem. Ele está falando dele mesmo. Então Jesus está dizendo, olha, para os seus discípulos, eu estou semeando uma nova geração de pessoas. Geração que vai levar o evangelho, que vai cumprir as minhas ordenanças. O sonho de Deus era para toda a humanidade. Mas o inimigo, e ele é claro em dizer aqui, né? O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Como que a gente não... E aí, irmãos, a gente ouve muita gente falando assim, mas tem muita gente boa, será que não vai ir para o céu? Há muitos questionamentos disso, mas aquela pessoa nunca fez mal. Mas, irmãos, aquela pessoa nunca recebeu Jesus no seu coração. Nunca aceitou a Jesus no seu coração. Ela não está disposta a matar a sua natureza carnal e aceitar as coisas de Deus. Porque Jesus, ele veio para nos dar a salvação. As coisas aqui nesta terra, elas são iguais para os filhos de Deus, como para os filhos do mundo. Numa plantação, a chuva cai sobre o trigo, mas cai sobre o joio também. O sol vem sobre o trigo e o sol vem sobre o joio também. Então, todos estão neste mundo, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos a todas as coisas que vão passar por essa terra. Aí vem esse falso cristianismo que a gente sempre fala aqui, né? Que promete só bênção, saúde e bens materiais. Esse é o falso evangelho, porque não é isso que Jesus disse. Nem todas as pessoas do mundo são riquíssimas, ao contrário, tem gente morrendo de fome no mundo hoje.
Aí o cristão não vai passar dificuldade? Nós não estamos no céu, nós estamos na terra. Então, esse falso evangelho de que é só bênção, só bênção, só bênção, é um falso evangelho. É criado por homens e não por Deus. Jesus, ele disse que o joio e o trigo, eles vêm junto. Eles estão no mesmo campo. Então, eles vão passar pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas alegrias. A diferença é o fruto que cada um produz. Então, nós precisamos ser trigo. E nós estamos sendo esse trigo. Nós estamos sendo alimento para as pessoas. Nós estamos sendo este alimento que sacia a fome das pessoas. Ou nós estamos tão grudados com o joio, mas tão grudados com o joio, que não há essa diferença no nosso coração. O texto é importante observar isso. Que no texto diz que o campo é o mundo, no 38. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno, o filho do diabo. Veja que não tem meio termo. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Não tem meio termo. O que está acontecendo é que as pessoas hoje estão tentando colocar um meio termo onde no Evangelho não tem. No Evangelho não tem. E qual que é a diferença? Que nós não somos deste mundo. E nós queremos ser. Só que quem é deste mundo é filho do diabo, filho do maligno. Então nós não podemos confundir, essa distinção é muito clara. O campo que foi semeado, a boa semente, que foi Deus que semeou, que somos nós. Nós somos a boa semente de Deus plantada neste mundo. Para quê? Para fazer a diferença. Como diz a pastora Margarete, para servir de alimento para outras pessoas. Agora, também o diabo plantou os seus aqui. E quem que são os plantados pelo diabo? Aqueles que rejeitam o evangelho. Aqueles que não querem o evangelho, querem uma boa vida aqui, querem curtir a vida aqui nesse mundo, tal. Nós sabemos que nós não somos deste mundo, quer dizer, nós vamos passar um perrengue aqui. Então nós sabemos disso e nós não esperamos muita coisa deste mundo, não. Tendo o que comer, o que vestir, estejais com isso contente, né? Agora, quem quer formar uma fortuna aqui neste mundo, quer dizer, se enraizar aqui, se dar bem aqui, não foi plantado por Deus. Simples assim. É a nossa visão. E o Mateus 7, aquele outro texto é Mateus 7 também, do 16 em diante, a árvore boa, né, dos frutos. Mas no próprio Mateus 7, fala que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se forem maus, todo o teu corpo perecerá. É a nossa visão do mundo é que faz a diferença. Então nós precisamos nos alegrar por ser filhos de Deus. Independente se estão passando por dificuldades ou não, mas nós somos plantados por Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos plantados neste mundo para fazer a diferença. E essa diferença não é aqui na igreja que faz a diferença. E eu falo para vocês que tem igreja inteira, não é 50% não, igreja inteira que são filhos do diabo, infelizmente. Então nós precisamos saber que nós somos plantados por Deus e nos alegrar por isso, e que nós sejamos a diferença, mas não é aqui na igreja. Nós somos a diferença na nossa vizinhança, nós somos diferença no nosso trabalho, nós somos diferença dentro da nossa casa. Então, um cristão verdadeiro, o primeiro lugar que nós sabemos, nós mesmo podemos saber disso, se nós somos plantados por Deus ou pelo diabo. O primeiro lugar que nós sabemos disso é lá na nossa casa. E eu vou fazer uma pergunta de surpresa para a Margarete. Eu sou plantado por Deus ou pelo diabo? Por Deus. O meu testemunho, ninguém é melhor do que ela para dizer isso. Se eu sou ou se eu não sou. Porque começa dentro de casa. E depois aonde? Depois os nossos vizinhos. Quer saber de mim? Vai lá, pergunta para os meus vizinhos. Se eu dou trabalho para eles. Pergunta para os vizinhos como é que eu sou, se eu vivo
chutando cachorro, xingando aqui, recebo bem as pessoas ou não, xingo o carteiro. Depois, vai lá no meu trabalho. Vai saber como é que eu sou lá no meu trabalho. Como é que eu sou? Chego certo, pontual, dou trabalho, né? Eu faço certinho meu trabalho, ou sou aquele resmunguento que tudo causa problema. Vai saber lá no meu trabalho. Então, tem como nós mesmos saber se nós fomos plantados por Deus, quer dizer, nós somos o trigo neste mundo, ou se nós somos o joio. Não é só aqui, não. Aqui é todo mundo muito bonitinho, né? Oh, glórias a Deus e aleluia. Vai ver a boca lá na casa como é que é. Vai ver a boca lá no trabalho como é que é. Vai aí na praça para saber como é que é a vida dessa pessoa. Mas aqui é glória a Deus e aleluia, e glórias a Deus. Joião plantado pelo diabo, mas lá a vida é lá fora. Que aqui é só um reflexo, né? Que muitas vezes as pessoas passam uma falsa impressão. Então, não tem meio termo. Ou somos de Deus, ou somos do diabo. Não tem meio termo. É nós que muitas vezes queremos criar esse meio termo que não tem. E sabe por que a gente está querendo criar esse meio termo? E até, digamos, o cristão está querendo criar esse meio termo porque gosta de viver junto com o joio. Ele está crescendo junto com o joio e se acostumou tanto com o joio e gosta de estar junto com o joio. E não quer perder ou estar junto com o joio. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque se a gente se enrolar demais com o joio, na hora da colheita, a gente vai ser arrancado junto com ele. E vai ser queimado, porque é isso que diz o texto. E aí, o texto continua dizendo que a colheita, né? A separação entre um e o outro, ela tem origem, ela terá origem, né? Porque será no futuro, divina. Então, que vem de cima. A colheita, ela vem de cima, ela vem de Deus. Então, não é pelos critérios humanos que será feita a separação. Irmãos, isso deveria nos assustar tremendamente. Sabe por quê? Porque nós temos uma facilidade de arrumar desculpa. E quando nós entendermos que quando diz o texto que virão os anjos fazer a separação, quer dizer, não é o meu critério que vai pesar na balança. É o critério de Deus. Então, quando eu acho que eu posso viver uma vida cristã no meu ponto de vista e não do ponto de vista de Deus, da sua palavra, quando eu começo a entender que a colheita vem de Deus e ela é feita pelos critérios de Deus, eu devo me assustar e começar a pôr a minha vida em ordem e rever meus critérios de cristão. Porque se não estiverem de acordo com os dele na hora da colheita, eu posso estar me achando um trigo e ser jogado fora como um joio. Porque eu não estou seguindo os critérios dele. Porque o reino é dele, irmãos. Não é meu reino. É dele. Então, ele vai separar os que vão para o reino dele, os que andam dentro do critério que ele estabeleceu. Não daqueles que eu estabeleço. Qual o mal do cristianismo de hoje? Mudando os critérios de Deus. Que nós vemos tanta aberração por aí, né? A Bíblia precisa ser atualizada na visão de do René, né? Nós estamos vendo igrejas LGBT, mas com a Bíblia. Então, quer dizer, os nossos padrões, ou aquilo que eu acho na hora da colheita, não vai significar nada. Porque a colheita não é feita por homens. Ela vai ser feita pelo próprio Deus. É Ele que vai separar. E é os critérios dele que vão
estar presente nessa colheita, não os meus. É interessante que a gente, muitas vezes, né? A gente começa a olhar e a gente olha as coisas grandes, né? Ah, mas isso eu estou fazendo certinho. Então, por exemplo, assim, eu tô indo na igreja, né? Bonitinho e tal. Mas nós, sabe onde que começa o grande problema na vida do cristão? Que no final, às vezes pode ter sido plantado por Deus, mas vira plantação do diabo, nas pequenas coisas. Então, e muitas vezes assim, eu maioria sou certinho nas minhas coisas, maioria. Eu sou um pouco nervoso, né? Sou um pouco nervoso. Mas isso todo mundo sabe, minha mulher sabe, meu filho sabe, sou um pouco nervoso. Não, mas eu certo, vou na igreja, né? Canto no louvor, prego, dou testemunho, tal. Eu tenho um probleminha que eu não consigo parar de ver coisa na internet aqui. Tem umas coisinhas que vem ali, eu não consigo parar. Mas no resto, né? É só isso. Só tirando isso, só isso. O resto... Gente, ou nós somos de Deus, ou nós somos do diabo. Nós precisamos começar a nos policiar nas pequenas coisas. São nas pequenas coisas que nós vamos corrompendo. Sabe o que acontece? De repente, aquilo que era... é só isso aqui. Aí aquilo vira comum. Aí aquilo já virou comum, daí é só mais aquela outra coisinha. Aí, tipo assim, ó. Eu tomo um cálicezinho só, né? É igual aquele da ceia, assim só. E vai se corrompendo, de repente aquilo lá é normal, comum. Aí de repente, não, eu tô só 2 dedinhos só. Só 2 dedinhos agora, porque virou comum. Aí de repente já é outra coisa. Aí de repente você vai partindo para outras coisas e de repente tudo aquilo que não são coisinhas pequenas vira comum e as grandes já estão sendo corroídas. Sabe onde está a grande queda nossa hoje, irmãos? É nessas pequenas coisas. Que as pessoas têm que aceitar. Eu sou nervoso, tem que aceitar, eu sou nervoso. Porque isso aqui não tem problema nenhum, né? Só faltava um negocinho desse aqui, não tem problema. Né? Só faltava. Tem problema sim, irmãos. Tem problema sim. O evangelho, ele transforma. Ele nos transforma. E se ele não nos transformar, nós deixamos de ser plantação de Deus para ser plantação do diabo aqui nessa terra. Porque a vida que nós vamos ver vai ser aqui nessa terra. Mas a eternidade vai ser ou no céu ou no inferno. E nós não estamos valorizando a preciosidade que é a vida eterna com Deus. Por exemplo, eu vou falar coisas bobas, né, aqui. Nós ensinamos, eu vou falar para vocês, eu não vi, né? Eu não vi. Mas nós ensinamos aqui, um pouco antes do Natal e um pouquinho antes do Ano Novo, sobre a superstição gospel. Aí o que acontece? As pessoas que não conhecem Cristo, eles querem paz. E o que eles fazem? Vestem um branquinho, né? Para paz. Querem prosperidade, põe um amarelinho. Beleza. Eu falei sobre... Não é uma coisa boba isso? É uma coisa boba. Quantos prestaram atenção? Muitos até contrariados. O pastor falou, tem que pôr roxo agora. Não posso pôr meu branquinho básico. Gente, é corrupção. É corrupção da fé, é superstição. E as pessoas ficam ainda reclamando, até fazem, mas reclamando para Deus não fez. Para Deus foi como não tivesse feito. Você pode pôr roxo, pode pôr preto, mas para Deus não valeu. Porque o que vale está no coração. Você entende que aquilo é uma corrupção, é uma superstição, para Deus não valeu. Você pode pôr o que você quiser. Mas o que tem a ver? O que isso tem a ver? Todo mundo faz, mas... Peraí, você quer ser igual a todo mundo, os filhos do diabo? Nós não somos filhos do diabo. Nós somos filhos de Deus, então nós somos diferentes em tudo. Não é só no vir aqui, levantar a mão, louvar, glorificar Deus, pregar, cantar, e né, não é nisso, só nisso não. É em tudo. Nós não podemos, a aparência, né? Nós não somos crentes só de aparência, não.
Ou nós somos plantados por Deus para fazer a diferença aqui na terra, ou nós somos cria do diabo. Então nós não podemos confundir essas coisas. É muito sério para a gente ir se corrompendo de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Eu sempre falo, quando nós viemos para cá, Deus nos deu a estratégia de trabalho. Eu escrevi todinho. E de vez em quando eu vou lá, abro a pasta e vejo tudinho, para ver se eu não estou corrompido em alguma coisa. Por que eu fiz isso? Porque com o tempo a gente esquece. A gente esquece. Quando nós trabalhamos no grupo, no trabalho Projeto Compaixão, está tudo anotadinho, não está? Está tudo anotadinho. Nós fizemos um escopo certinho lá de tudo qual que é os objetivos, o que nós queremos. Está tudo anotadinho. Por quê? Porque com o tempo a gente esquece. Qual é o tipo de professor que a gente vai colocar? Está tudo anotadinho lá. Quais os objetivos? Está tudo anotadinho lá. Porque passando o tempo a gente se corrompe e vai mudando pouquinho em pouquinho, se corrompendo pouquinho em pouquinho. Quando a gente vê, a gente está completamente fora do propósito de Deus que começamos. Então nós não podemos ir de pouquinho em pouquinho e nos corrompendo a ponto de repente, deixarmos de ser filhos de Deus, plantados por Deus neste mundo para fazer a diferença. Somos só uma aparência, igual os escribas e fariseus. Jesus disse, vocês são sepulcros caiados, por fora vocês são bonitinhos, mas por dentro é podridão. Mas por quê? Porque foram se corrompendo de pouquinho em pouquinho. Não foi do dia para a noite, não. Não foi, não. Foi de pouquinho em pouquinho. E quer que eu fale um negócio para vocês? Se a gente começar a inserir aqui no nosso culto coisinhas, aceitando coisinhas e coisinhas e coisinhas, de repente vira uma bagunça esse negócio aqui. Não é mais culto, não. Porque a gente foi inserindo de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. E foi aceitando a corrupção do coração nas pessoas. Então é muito sério. Esse negócio de vida com Deus é mais sério do que as pessoas têm levado hoje. É fácil estar aqui falando o que eu estou falando, é muito difícil. Sabe por quê? Porque, beleza, vocês acham que eu estou falando para vocês? Não. Eu estou falando primeiro para mim. Estou falando primeiro para mim. Porque eu tenho que ter esse cuidado de não me deixar levar de coisinhas em coisinhas. Parece bobo. De não ir aceitando coisinhas que parecem bobo e não são. Porque se eu for deixando essa corrupção entrar no meu coração, de repente eu me perdi. Eu sou o primeiro perdido. Por que pastores estão aceitando um monte de coisa? Porque eles são os primeiros perdidos. Os primeiros que se perderam. E aí foi aceitando dos outros também. Então eu não aceito de mim, mas eu não aceito de você também. Também não aceito, não. E se pisar fora do bumbo, eu falo. Falo com amor, mas eu falo com seriedade. É interessante, irmãos, né? Tem um texto que fala que é as pequenas raposinhas que estragam. E se nós vermos a história de Sansão, que é uma história que a gente pode entender muito bem, a história de Sansão, o voto do Nazireu, ele era naquele período, né? Ele foi escolhido desde antes de nascer para ser, né? Ter o voto de Nazireu. Mas o voto de Nazireu, a pessoa estipulava, vou fazer esse voto por um período de tempo, né? Não era assim, mas Sansão foi Deus que pediu para que ele fizesse seu voto de Nazireu desde o nascimento. Era uma pessoa diferenciada. Ela era separada, ela tinha suas peculiaridades, porque ela era separada para o Senhor naquele período em que ele estava cumprindo o voto nazireu. Vamos trazer para nós. Nós fomos separados por Deus para ser sal da terra e luz do mundo. Então nós temos que ter alguns diferenciais. O que corrompeu Sansão não foi o corte de cabelo. Sansão, o corte de cabelo foi a última instância. Mas ele já tinha se corrompido há muito tempo. Ele já tinha quebrado o voto em pequenas coisas, como diz o pastor. O cabelo era o que todo mundo via, né? Quando cortou o cabelo dele, todo mundo viu. Mas ele tinha tocado um corpo morto, que o voto de Nazireu não podia fazer isso.
Ele tinha pego mulheres que não eram do povo de Deus como mulher. E Dalila era uma delas. Mas ele já tinha feito isso antes. Quer dizer, ele foi quebrando princípios. Irmãos, isso que o pastor falou, que é sério na nossa vida cristã. Tem uma frase do Rodolfo Abrantes que eu gosto muito, que ele fala assim: o princípio que você quebra hoje, quebra você lá na frente. E é exatamente isso. O princípio que nós quebramos hoje, lá na frente, ele nos derruba. E é isso, a gente vai quebrando um princípio hoje, não cai um raio na nossa cabeça, aparentemente não aconteceu nada, e a gente vai seguindo. Aí quebra mais um, e de repente quebra mais um, e de repente se torna natural quebrar princípios de Deus. E aí, irmãos, quando aparece uma Dalila na nossa vida, ela consegue aquilo que queria. O texto de Sansão diz que o espírito já tinha saído dele. E ele não tinha percebido. Olha aonde chegou. A quebra de princípios que começou tão pequenininho, foi. Chegou ao ponto de Deus não estar mais ali sobre a vida dele e ele nem ter se tocado. E tem muitos cristãos hoje que estão assim. Deus já se retirou deles faz tempo, mas eles não percebem. Porque eles vivem uma vida religiosa, toda errada. Irmãos, a colheita vem de cima. Ela não é feita por homens. Ela vai ser feita pelo próprio Deus. Então, é os critérios dele na hora da colheita. Eu não vou ter desculpa. Ah, mas Senhor, foi só isso aqui. Mas aquele pecadinho, olha, o Marcelo pecou bem mais que eu, Senhor. Não são os meus princípios, não tem influência humana na colheita. Ela é totalmente divina. É por isso que ela vai separar tão certo quem é trigo e quem é joio. Não vai errar. Porque nós, humanos, podemos errar. A gente pode, e quantas pessoas nos enganam, né? Nossa, aquela pessoa, depois a gente leva uma rasteira daquela pessoa lá, porque ela nos enganou. Então, os nossos critérios humanos são falhos, mas o de Deus não é. Deus não falha, Ele não erra. Então, saber que a colheita é divina, deveria nos fazer tremer. E nós estamos nos achando tanto, como diz por aí, a última bolacha do pacote. Vivemos uma vida cristã que não agrada a Deus. Vivemos igual aos filhos do maligno, mas queremos ir para o céu. Na hora da colheita, eu quero ir para o céu. Porque o que vai acontecer com o joio? O que diz o texto que vai acontecer com o joio? É o inferno, é fogo, é destruição, é morte, é tristeza. Mas para o trigo, diz aqui, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Nós queremos resplandecer como o sol, mas somos trevas. Difícil, né? Então, irmãos, nós precisamos entender a diferença do joio e do trigo. E para que eu resplandeça como o sol no reino do meu Pai, eu preciso ser trigo. Eu posso andar junto com o joio, eu posso estar plantada junto com o joio, mas eu sou diferente. E na hora da colheita, os anjos vão saber exatamente quem eu sou. E isso deveria ser uma alegria para nós, mas ao mesmo tempo um temor no nosso coração. Nós estamos vivendo dias que anunciam realmente a vinda dessa colheita. As coisas estão acontecendo rapidamente, né? E essa Covid, nós falamos desde o começo da pandemia, olha, isso aqui não é o anticristo, mas é o teste. E o teste foi, perfeito para a dominação da raça humana. Fica dentro de casa. O povo ficou dentro de casa. Agora você não pode comprar. O povo não foi comprar. O anticristo fez o teste e,
Está aprovado. É fácil dominar o homem. Não é difícil. Não é difícil, irmãos. Isaías mandou um vídeo essa semana de um McDonald's lá não sei se é Europa, Estados Unidos, né, que o cara vai lá fazer a compra, né, no autoatendimento lá, né, que lá é tudo no autoatendimento, faz o pedido, aí ele faz o pedido, aí vem assim, você é vacinado ou não? Se for não, apaga o seu pedido, você não consegue mais terminar o seu pedido. Irmãos, tá tão fácil dominar a humanidade? Ah, mas eu vou ficar sem o McDonald's, eu vou me vacinar. Eu vou ficar sem poder comprar, eu vou pôr a marca da besta. Vocês entenderam que, irmãos, olhem a natureza. Olhem como está a natureza. A Bíblia diz que a natureza geme por causa do pecado. E ela está gemendo, mais do que nunca. Nós ouvimos coisas que sempre aconteceram na natureza, mas não tão frequentes como estão acontecendo agora. Tudo está pronto para o anticristo. Tudo está pronto para que essa colheita se realize. E se nós ainda não somos totalmente trigo, nós precisamos nos consertar, nos avaliar, mudar a nossa postura e nos tornarmos filhos de Deus, plantados por Deus. Cada um de nós sabe se autoavaliar. O texto da ceia é um texto maravilhoso, porque ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós sabemos nos avaliar, irmãos. E o nos avaliar é aqui, ó. Se eu estou conforme a palavra. Se eu estou conforme os critérios de Deus, não os meus. Porque os meus critérios não valem nada diante de Deus. Tem um texto na Bíblia muito forte que eu gosto muito, que Deus fala assim, ó, traga então, vamos entrar em juízo, traga então as suas reclamações e vamos ver então. Vamos ver se, né? Já pensou Deus falar isso para você? Vamos debater, você acha que eu não estou sendo justo com você? Vamos lá, me apresente as suas razões, que aí eu vou apresentar as minhas para você. Então, assim, irmãos, não dá para nós debatermos com Deus. Não dá. Nossas razões são muito pequenas e muito, né? Então, está na hora de nós revermos como estamos. Se nós não deixamos o joio nos contaminar, nós precisamos rever. E se temos deixado o joio nos contaminar, é hora de nós tirar esse joio da nossa vida e voltarmos a ser trigo. Produza, irmão. Produza a vida. Assim, ó, a nossa vida, ela não é pautada só nas coisas grandes, como eu disse, mas nas pequenas coisas. Mas também não é só nas coisas espirituais. Não é só nas coisas espirituais. Ontem, eu estava voltando aqui da posse e eu atendi alguém com Covid. E aí eu atendi a pessoa, tal. Não aconselhamento, só atendi só a pessoa. E o que eu fiz? Vou jogar essa máscara fora do carro. Porque se ficar no carro, se foi contaminado, o vírus fica ali, né? E eu, na hora... Gente, faz muitos anos que eu não jogo nada fora do lixo. Eu não jogo papel no chão da janela do carro. Eu não jogo casca de banana. Não, eu guardo no lixinho e levo para casa. Eu como marmitex, eu levo embora, eu jogo no lixo ou jogo lá ou passo em algum lugar e jogo no lixo das oficinas. E quando não dá, eu jogo em casa mesmo. Mas faz muitos anos, eu não lembro quando foi que eu não joguei. Aí eu até falei para minha esposa, né, tem que jogar fora. Eu joguei fora, joguei pela janela, bem? Não, pôs no lixinho do carro. Eu coloquei no lixinho do carro. Sabe por quê? Eu não vou quebrar isso dentro de mim. Está tão enraizado dentro de mim isso, que quando eu pensei em jogar fora, já veio... Não, peraí, você vai fazer um negócio errado.
Mas onde está na Bíblia que não é para jogar fora o negócio pela janela do carro? Não, gente, nós precisamos primeiro, cuidar da natureza é um dever nosso. Cuidar dos animais é um dever nosso, só que o animal não tem mais valor do que uma pessoa. Cada um no seu lugar. Mas é dever nosso cuidar. Então, eu não joguei para não quebrar esse princípio dentro de mim. Mas seria pecado se eu jogasse fora a máscara, fora do carro, para não correr o risco de me contaminar? Não seria pecado. Eu não estaria pecando, não. Mas eu estaria quebrando dentro de mim algo que... E o que é isso? Qual que é o princípio que está dentro de mim? Não faça coisa errada. É certo eu jogar pela janela do carro o lixo? Não. Garrafinha d'água, toma garrafinha d'água. É certo eu jogar... Não. Então, o princípio que está dentro de mim, que eu não quebrei ontem, que não vou quebrar, é isso. Não faça coisa errada. Faça a coisa certa. Mas não seria pecado. Então, não é só o que é pecado que nós devemos tratar. São princípios e valores. Não faça errado. Que nós não vamos fazer nada errado. Então, é muito importante isso. E assim, eu posso falar para vocês. Às vezes, eu erro. Mas jamais eu erro porque, também isso aqui não tem nada a ver. Não, eu errei porque eu errei mesmo. Não porque eu achei que aquilo não tinha nada a ver. Não, é porque passou, foi um lapso, passou e depois eu me arrependo, e peço perdão para Deus a respeito daquilo. Não quebre princípios dentro de você, ainda que não seja pecado.